Hello, minha gente. Deixa eu ajeitar aqui que tem tudo. A iluminação, né? Daninha, como sempre, maravilhosa. O áudio tá bom? Aquela perguntinha de sempre. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Enquanto isso, eu vou testando minha canetinha aqui. Hello, meus amores. Como é que estamos? O áudio tá bom? Sinaliza aí, Dani, por favor, está tudo ok. Boa noite, doutora Rosângela. Garantindo, adoro falar isso. Como é? Nosso compromisso com a pontualidade, garantindo ele. Deixando o povo entrar. Ai, já tô adorando, sabia fazer esses encontrinhos com vocês. Fico ansiosa pra dar terça-feira, pra poder conversar um bocadinho com vocês. Analisar, e hoje o nariz de hoje tá tão legal porque vem sendo perfis diferentes, assim, de análise de tipos de nariz, né? Pra vocês verem como é uma gama de nariz, assim, de formatos, do que é que dá pra fazer, do que é que não dá. Então, por isso que a gente fala que rinoplastia, quando eu trabalho, é uma técnica, assim, avançadíssima. Na verdade, uma não, várias técnicas avançadíssimas, porque é cada tipo de nariz, cada pele, cada rosto, estatura do paciente conta, tudo. E isso vai mudar a técnica que a gente faz, entendeu? Muda totalmente. E é um mundo que não para, por isso que o tempo todo a gente tá se atualizando, o tempo todo a gente tá indo para congresso, discutindo casos, porque o que se usava, por exemplo, há 2 anos atrás, hoje já não tá usando mais. Hoje já tem técnicas novas para melhorar, né, o resultado. Então, por exemplo, se vocês pegarem narizes aí dos famosos, vamos dizer assim, porque a gente sabe que cirurgia plástica talvez começou a ficar mais acessível de pouco tempo pra cá, né, pra maioria da população. E antigamente só se fazia assim, quem tinha muito dinheiro, quem era muito famoso, não se dava muita atenção a isso. E as técnicas utilizadas há um tempinho atrás, inclusive aqueles pacientes que fizeram há 10 anos atrás, são técnicas que hoje, por exemplo, já estão em desuso. Porque a gente viu que a longo prazo o resultado mudava, né? Que talvez ficava muito estigmatizado, falava, olha, aquele nariz ali foi de um paciente que operou o nariz. Hoje em dia, na verdade, as pessoas estão mudando muito. Esse perfil tá querendo mais um nariz mais natural. Não quer que olhe e fale que operou. Quer que perceba assim, ficou mais bonita. Mas não quer que diga que operou. E eu acho isso muito bom. Eu sigo essa linha assim também. Porque menos é mais, né? Botar ali um nariz grande, comprido, muito empinado, exagera muito, acaba não chamando atenção porque tá feio, vamos dizer assim, como se a pessoa tivesse incomodada antes porque estava feio, mas acaba chamando atenção porque também tá desproporcional, grande demais, enfim. E aí, me contem como é que foi a semana de vocês. Tô dando um tempinho aqui só do pessoal entrar, já tem 3 minutinhos aí que a gente entrou, então já dá pra gente ir começando. Não sei se o paciente de hoje vai ser um paciente masculino, que eu vou analisar a rinoplastia. E as análises de face, eu tô fazendo sempre de rina, mas caso vocês queiram que eu faça análise de face de outras coisas, é só mandar foto também. Aqui vocês que mandam. E o nariz de hoje é um nariz masculino. E não sei se o paciente já entrou aqui, já tá na live ou não. De qualquer sorte, sempre vai ficar registrada aqui a live, depois ele assiste e avalia. Isso tem ajudado vocês a tirar muitas dúvidas. Inclusive até aquelas pessoas que estão indecisas se vão operar, se não vão. Aí quando vê aqui o possível resultado, né? De como ficaria, se empolgam, gostam, tira aquilo que estava causando medo. É muito legal por conta disso. Inclusive eu sempre falo no final do grupo, né? O grupo de WhatsApp que eu abri pra eu ali estar falando coisas sobre cirurgias. Tem tirado muita dúvida. E muita gente tem decidido, assim, resolver a questão se vai operar ou não, principalmente depois que entrou no grupo. Então é bom quem tá com esse pensamento ou conhece alguém que queira. Sempre no final da live eu deixo o link. Então vamos lá? Analisar. Agora vocês interajam, viu? Hoje podem interagir. Semana passada foi muito bom que vocês interagiram bem comigo. Quero ver se hoje vocês vão fazer feio. Quero que interajam aqui bastante. Podem ir mandando dúvidas. Eu vou fazendo aqui a análise da face. Pode ir mandando dúvidas, me interrompendo, que eu vou falando, tá? Então vamos lá. Narizinho de hoje. Paciente sexo masculino, tá? É um paciente que tem
esse nariz, se vocês olharem, talvez de cara vocês não irão perceber, mas tem uma ponta um pouquinho torta. Essa ponta um pouquinho torta a gente chama de laterorrenia e tá desviada para a esquerda. Lembra que aqui o paciente está de frente, tá? Então, a esquerda é aqui. Então, tá um pouquinho desviada para esse lado. Vou aproximar para vocês darem uma olhadinha se conseguem perceber. Então, a ponta dele tá fazendo essa tortuosidade aqui, ó. Peraí, pra luz. Essa tortuosidade para cá. Vou desenhar para que consigam ver melhor. Isso aqui pode ser geralmente porque a pessoa já nasce assim, ou se teve alguma fratura, se já bateu o nariz, enfim. Mas na grande maioria das vezes, quando é essa tortuosidade só de ponta, é porque o paciente já nasceu assim. Ou às vezes tem até um desvio de septo tão grande que interfere nessa columela aqui, acaba jogando o nariz um pouquinho a ponta pro lado. Deixa eu ver aqui se é pronto. Nesse caso, olha aqui como é essa leve pontinha desviada pra cá. Não sei se dá pra perceber tanto. A gente que já tem o olho um pouco mais clínico, a gente consegue perceber isso, tá? Na verdade, é as custas mais da ponta. Eu não vou nem dizer que esse dorso dele todo aqui é desviado, mas essa partezinha aqui tem um leve desvio, tá? Isso a gente vai corrigir. São coisas sutis, detalhes pequenos, que a gente corrige na rinoplastia para que vocês vejam depois a diferença, como fica harmônico. Ponta também é uma ponta larga, tá? Então, não tem definição. Se vocês olharem, é um rosto fino. O paciente tem um rosto fino. Um paciente que a base, essa região da lateral, não é tão larga, certo? Mas a pontinha aqui é um pouquinho mais larga. Eu vi que o paciente entrou. Ainda bem que você tá aqui, seja bem-vindo. Eu tô falando aqui do seu rostinho. Mas vai ficar salvo, caso você queira tirar alguma dúvida, tá? E pode ir falando aqui, você principalmente, que é o paciente, pode ir tirando suas dúvidas aqui, que a gente vai fazer tipo como se fosse uma consultinha mesmo. Então, é um paciente que, na consulta presencial, eu vou olhar estatura, é um paciente alto, é um paciente baixo, isso vai interferir principalmente na projeção, que vocês vão perceber de lado. Projeção é isso aqui, ó, saber se o nariz é pra frente, grande, comprido ou não, tá? Eita, pros meus frios, como é que estão? Socorro! Vamos lá. Então, de frente, vocês também não vê uma columela. Você não vê essa região daqui. Típico de narizes mais caidinhos, que tem isso aqui muito para baixo, muito caído. De frente não é tão perceptível, mas na foto de perfil vocês vão avaliar. Então, de frente, o que é que eu mudaria? Pra gente ver uma alteração. Vou voltar tudo aqui. De frente, o que é que a gente veria a grande diferença? Basicamente, definição dessa ponta aqui que ele não tem, corrigindo isso. Porque essa região aqui da pirâmide nasal é ok. Se houver uma fratura aqui, será fratura discreta, só para acompanhar a linha do nariz, porque já é um nariz estreito, tá? Vamos agora para a foto de perfil, que é, nesse caso do paciente, a grande mudança. Que ele vai perceber. Esse tipo de nariz aqui, olha de perfil esse nariz. É um paciente que a gente fazendo esse nariz vai deixar ele mais bonito ainda. Porque é um nariz que tem um potencial bom, aquele nariz que a gente fala. Quando nas minhas consultas eu sou realista com vocês. Eu não vou ficar vendendo ilusões. Se você tiver uma pele muito grossa, um nariz que seja um nariz muito curto, o resultado é mais limitado. Esses narizes assim, que a pele do paciente é mais intermediária, e eu consigo perceber que é um nariz comprido, que é um nariz, na verdade, para eu deprojetar, botar ele um pouco menor, tirar o dorso, não é um nariz que tem pouca cartilagem, é um nariz que tem muita cartilagem, porque eu vou estar tirando. Então, isso aqui é um nariz que eu considero mais fácil, o resultado é mais visível logo de imediato. Não vou dizer que é 100% fácil, porque todos os narizes de encurtar, tem muitos profissionais que têm um pouco de dificuldade em relação a isso. Acaba ainda deixando o nariz comprido. Só que no meu caso, não. No meu caso, como já é um perfil que eu gosto de trabalhar, para encurtar o nariz, deixar o nariz mais simétrico, tanto de frente quanto de lado, é um nariz que tem que a gente chama de potencial muito bom de resultado imediato, tá? Então, vamos lá. Se vocês olharem, o que é que mais chama atenção? Esse dorso alto, essa ponta comprida, tá? E um pouco caída. As custas, basicamente, do dorso. No momento em que eu reduzi esse dorso aqui,
Aqui, a caneta sempre é falha. No momento em que eu reduzi... Só um minuto, que eu sempre esqueço disso aqui. Deixa eu botar pra editar. No momento em que eu reduzir esse dorso, ele já vai dar uma melhorada automaticamente na ponta. Mas ainda assim eu vou ter de trabalhar a ponta. Porque provavelmente ele não fez uma foto sorrindo. Mas esse nariz aqui já tem uma tendência a quando sorrir, a ponta mergulhar, cair um pouco mais. Não digo que chega a ser uma ponta mergulhante, porque não é tão caída. Mas isso aqui já tende a, quando sorrir, puxar. Porque ele tem um filtro curto. O depressor do septo, que é o músculo dessa região aqui, quando a gente sorri, ele encurta, então ele puxa a ponta para baixo. Então é um nariz que quando o paciente provavelmente sorri, essa ponta cai ainda mais. Então o que é que eu preciso? Trabalhar nesse dorso, reduzir. Provavelmente eu vou reduzir aqui uns 3 milímetros de dorso. Esse nariz, dependendo da altura, eu faço medida conforme o paciente. Um paciente muito alto, eu não posso deixar o nariz muito curto. Porque senão vai olhar para o paciente e vai achar que o rosto dele é desproporcional para a altura. Tem que ser tudo muito proporcional. Então, se for uma estatura mediana, eu vou precisar encurtar esse nariz. Tá? Então, isso aqui, que a gente chama de projeção, tá muito comprido, certo? E a ponta um pouco caída. Então, vamos ver como é que vai ficar? Vou fazer aqui mais ou menos a projeção de frente e de perfil. Eu preciso levantar um pouquinho essa região aqui, para que esse triângulo aqui sustente o narizinho dele, não para ficar empinado. Aqui, ó, ele falou que tem 1,70 m, altura mediana. Então, aí eu vou conversar com ele. Você gosta desse nariz mais comprido? É um gosto seu? Porque eu tenho que conversar também com o gosto do paciente. Se você falar que não, que se incomoda desse nariz ser um pouco comprido, porque na foto está comprido, eu percebo como esse nariz aqui ultrapassa um pouco a linha do queixo. O bom é que ele tem queixo. Então, não deixa o nariz tão curto. Esse queixo aqui tá disfarçado por conta da barba, mas é um nariz que ultrapassa o queixo. Então, eu preciso dar uma leve encurtada e levantar, sustentar esse nariz tirando o dorso. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que ficaria, tanto de frente quanto de perfil, só para vocês verem a mudança. É um nariz de muita mudança mesmo. E por enquanto, vocês podem ir conversando aí que eu vou olhando e sinalizando o que é que... das dúvidas de vocês, tirar aqui. Provavelmente, pelas fotos que eu mostrei, já tô fazendo aqui. É um nariz que eu não vou precisar fazer base, essa alectomia aqui. Homens, é muito difícil a gente fazer, a não ser que tenha um nariz bem étnico, aqueles narizes bem largos. Aí eu precisaria estreitar. Mas o caso dele, não vejo indicação. Porque já é um nariz estreito, tá? Então, essa ponta corrigir. Lembrando que eu vou fazer essa projeção de frente, vocês não vê tanta diferença para narizes que já são estreitos, porque essa foto não é 3D, então não dá para ter ideia. Mas vocês vão ver mais ou menos uma noção de eu estreitando esse dorso dele e tentando definir um pouco a ponta. Se fosse 3D, aí dava pra ver perfeitinho. Vamos lá. Então, essa tortuosidade da ponta tem que ser corrigida para fazer uma diferença. Eu vou fazer primeiro aqui a mudança da foto de frente dele. Ó, eu vou mostrar pra vocês, mas de frente vocês vão dar um desconto. Porque eu não tenho como mostrar a definição de ponta de frente em uma foto 2D, certo? Esse aqui seria a foto dele com a pontinha torta. Se eu corrigir, dei desconto na ponta, tá? Porque eu não tenho como suspender a ponta ou definir a ponta em uma foto de frente, tá? Mas só pra vocês terem ideia que a definição da ponta dele é o que aqui deu pra mostrar um pouquinho. Isso aqui só pessoalmente pra gente mostrar a diferença. Em foto fica difícil conseguir trabalhar, mas deu pra levantar um pouquinho aqui discretamente. De perfil vocês vão ver a diferença maior. Então, a grande limitação do programa aqui de simulação é porque é 2D. Então, aí vocês dão esse desconto, viu? Se ficar uma partezinha com a sensação, não, ficou um pouquinho deformado ali, mas é porque o programa não permite a gente
fazer uma grande avaliação de frente. Esse paciente, essa região do radix dele não é tão baixa. Na verdade, é o contrário. Eu vou precisar baixar o dorso como um todo. Quando eu baixo o dorso como um todo, isso pra mim é melhor. Porque você já vê a diferença. Isso facilita pra mim como cirurgiã. Definição de ponta é aquilo que a gente vai avaliar conforme o que ele quiser também, tá? Tem pacientes com essa pele mais intermediária que falam, eu quero uma ponta bem fina. Homens, geralmente, eu não deixo uma ponta tão fina, porque é o nariz masculino. Mas o paciente me pedir muito, a gente vai chegar no meio termo. Então, aqui é o nariz dele de perfil. Reparem que essa região, peraí, uma forma para não a luz não pegar. Reparem que essa região aqui já é alta. Eu vou descer o dorso dele, reduzir um pouco a ponta e levantar discretamente, porque homem também eu não gosto de deixar o nariz empinado. Então, como é que ficaria? Assim. O antes, deixa eu ficar assim, fica melhor. O antes do paciente, o depois. É uma mudança grande. Isso aqui, se vocês olharem, eu encurtei a ponta também. Encurtei, defini e fiz essa redução do dorso desde essa parte do radix até embaixo, sem deixar aquela curvatura feminina. Mulher geralmente tem esse dorso muito mais curvado, isso é mais feminino. Homem tem um dorso mais reto. Eu gosto de manter as características masculinas. Então, mais uma vez. Certo? Então, assim, eu acho que ele vai gostar do resultado. Como eu digo, é um nariz de resultado, assim, imediato, bom, que tende a inchar pouco, porque nariz de poucas fraturas laterais, o que mais incha o rosto é aqueles narizes que a gente precisa estreitar muito a lateral, porque isso vai inchar bastante, o dele vai ter menos fratura. É uma cirurgia que não vai precisar de costela, porque já tem uma quantidade de cartilagem provavelmente suficiente. E isso, claro, que eu tenho certeza na consulta presencial. Mas considerando o tipo de nariz, é um nariz que, com a cartilagem septal, que a cartilagem do septo mesmo eu já consigo resolver. Então, além de melhorar a respiração, né, ele vai ficar com o nariz mais bonito. Uma cirurgia que não tende a ser muito grande, para esse tipo de narizes assim, que é mais de redução. Então, vamos considerar aí de tempo, umas 2 horinhas de cirurgia, já tá o suficiente. Vai embora no mesmo dia. Eu tiro mais essas dúvidas porque paciente homens tem mais receio que mulher para operar. Geralmente tem mais medo, tem mais, né, dúvidas em relação à cirurgia. Que bom, José, que você gostou. A diferença é grande, fica bonito. Lembra muito, não vou dizer tanto, mas lembra principalmente o dorso do nariz do meu esposo que eu operei. Inclusive até tá no meu feed. Então são narizes que a gente vê logo de cara aquela diferença. Todo nariz de redução de dorso, a diferença é gritante e rejuvenesce muito, viu? Assim, diminuir o dorso, tira mais aquela feição de envelhecimento ou de rosto enfesado. Dá uma suavizada assim, e aí as pessoas pensam que você rejuvenesceu bastante. Fico feliz que tenha gostado. E já vou começar a responder as perguntinhas aqui, tá? Que bom, Ceissa, que bom que você entrou, obrigada. Falou que tá muito bom. Elizabeth falou que tá perfeito, obrigada. Essa cirurgia demora quanto tempo? É isso. Nesse caso do paciente, que é um caso mais, eu não vou dizer que é um caso complexo ou que não é, então umas 2 horas de cirurgia. Vai embora no mesmo dia, a recuperação é bem tranquila, não é uma cirurgia que dói, mesmo aquelas que tem fratura também não dói. O dele, provavelmente vou fazer fraturas mais simples aqui, pra também não estreitar demais o rosto. Então, eu vendo por foto é uma coisa, presencialmente eu tenho que ver a estatura dele, a largura do rosto, pra não deixar aquele nariz fininho, estreitinho demais, se o rosto dele for mais largo. Na foto parece um rosto mais estreito, paciente de 1,70 m. Eu acho que essa simulação aqui deu para ter uma ideia. Claro que a foto de frente, eu repito, fica mais limitado. Fica mais, quando eu mexo, a ponta fica um pouquinho mais deformada, mas dá pra ter ideia, sim. E é um procedimento tão tranquilo,
que se tem alguma dúvida, você tem algum medo, José? Você ficou com algum receio em relação à cirurgia? E não faça rinomodelação nesse caso, viu? É mais difícil se você fizer a gente poder manter essa cirurgia sem uso da costela. Porque o uso de fios... Gente, meus frios hoje tá gritando. Estão gritando. Se fizer rinomodelação, por exemplo, colocar fios aí vai quebrar com as cartilagens, que seria elas que eu já estou contando que estão ótimas para não precisar de cartilagem além do septo, né? Que precisaria de costela. Então, no seu caso, se você nunca mexeu, se você nunca fez cirurgia de desvio de septo, ou se nunca fez rinomodelação, para eu imaginar que essas cartilagens não estejam intactas, então provavelmente se a cirurgia não precisaria de costela não, acaba sendo mais simples, menos custosa, tá? Então, com a anestesia utilizada, anestesia geral. Anestesia geral é aquela que o paciente faz dormindo, então em nenhum momento você vai ver. Vai dormir e acordar com o nariz já lindo e maravilhoso. O tempo de retorno após a cirurgia é de quanto tempo? Retorno que você fala pra mim, pra poder fazer os acompanhamentos comigo, ou retorno às atividades? Porque se for retorno comigo, a gente combina, né? Eu boto assim no meu protocolo de acompanhamento 4 retornos no mínimo, podendo você fazer, claro. Então, um com 1 semana, outro com 15 dias de cirurgia, né, que é na semana seguinte. Aí passa uma semana sem, depois você volta com 1 mês. E depois volta com 3 meses. Porque eu gosto desse acompanhamento de perto, pra eu ver o lado que tá inchando mais do que o outro. Eu orientar como eu que faço os curativos, mas se eu vir que um lado tá mais inchado do que outro, eu acabo orientando você como fazer esse curativo em casa. Então, esse acompanhamento de perto, nesse primeiro mês, é mais por conta disso. Porque o nariz, ele não desincha como um todo, assim, igualmente, uniforme. Às vezes um lado mais do que outro. Então, você podendo fazer. Agora, por exemplo, tem pacientes que é de outro estado, né? Já tive pacientes, por exemplo, brasileiros que são de outros países, aí num período de férias deles, eles vêm, operam e vão embora. Aí, eu prezo pelo menos 2 retornos, ficar aqui 15 dias. E os outros a gente vai acompanhando por teleconsulta. Mas você podendo vir comigo, aí de preferência, no mínimo 4 retornos. Para as suas atividades de trabalho, 1 semana. Se for trabalho que não esteja pegando peso, exposto ao sol, se for um trabalho administrativo, escola, faculdade, ou, né, trabalho que não exija nada disso, como eu falei, 1 semana, que vai tirar aquele splint que é o silicone do nariz, e 1 semana você já volta a trabalhar. Aí o que é que eu peço? A atividade física para você segurar 1 mês. Aí quando eu falo assim, gente, precisa de um repouso de atividade física 1 mês, não é porque você não vai estar aguentando fazer nada não, já vai estar ótimo. Você vai ver que com 1 semana, depois do silicone tirado, que você vai estar respirando bem, vida ótima, tranquila. O que eu peço esse repouso para atividade física é só para o nariz não sangrar e não inchar muito. É mais por conta disso, mas você vai estar ótimo para fazer suas atividades. Então, como você é de outra cidade, mas outra cidade, que distância, assim, outra cidade, assim, ao redor de Feira de Santana, que você consiga vir facilmente, ou muito distante? Porque se for muito distante, a gente combina. O primeiro retorno é obrigatório, né? Tem que estar se programando com 1 semana. E aí a gente avalia com 15 dias, se você puder ouvir ou não, e pronto. E aí o retorno de 1 mês, 3 meses, a gente pode fazer por teleconsulta. Isso aí não tem problema, não. Mas podendo vir pessoalmente, eu amo, eu prefiro. E blefaroplastia com castanhares, anestesia local? Sim. Na verdade, local com sedação. Se for só castanhares, quer levantar isso aqui, ó, só local. Que é só dar aquelas picadinhas aqui mesmo e a gente já faz. Agora, como a blefaro é uma região aqui muito delicada, aí eu peço pro anestesista fazer uma sedaçãozinha, assim, sabe? Não chega a ser geral, não. Faz com anestesia local e sedação. Aí dá pra fazer as duas. Vamos lá. O inchaço fica quanto tempo em média? Boa pergunta. O inchaço varia tanto de pessoa pra pessoa. Tem gente que com 1 semana praticamente não tá inchado. Tem gente que ainda com 1 mês tá inchado. O que é que vai depender? Depender principalmente do tipo de pele. Isso eu sempre falo. Aquelas peles mais grossas incham mais e demoram mais de desinchar. Se você vai fazer o pós-operatório, que eu sou chatinha no pós-operatório. Então, isso assim, eu não sou humilde de falar, eu me gabo disso, porque
Eu sou aquela médica que segura no pé de vocês, que pega no pé e vai e fica ali, porque chega a ser chato, mas porque o resultado não é só seu. Eu falo os narizes dos meus pacientes. Seu nariz não é mais só seu, é nosso. Então, se você fizer aquele pós-operatório, como eu exijo, de alimentação, então você tirar alimentos mais inflamatórios, né? Como leite, marisco, gorduras, frituras, açúcares, sal. Isso aí vai fazer com que o nariz inche menos, porque ele vai inchar, porque operou. Mas a gente vai querer que ele desinche o mais rápido possível. Quanto mais rápido ele desinchar, mais o resultado final vai ficar igual àquele que saiu da mesa cirúrgica. Resultado de mesa não é o mesmo de resultado depois de 30 dias se o paciente não fizer aquilo que eu passo rigorosamente. Vai fazer as drenagens de face, que já são obrigatórias no meu pós-operatório, que já deixo ali incluso. O plano alimentar, que eu já vai pra vocês também, pra vocês terem ideia do que comer, do que não comer, pra ajudar a desinchar. Gelinho na face, como eu oriento. Não pegar peso. Então, tudo isso vai fazer com que, se você fizer certinho, uma semana, 15 dias já esteja desinchado. Geralmente. Pode ficar roxinho. Quanto mais branca for a pele da pessoa, pode ficar roxo. Mas hoje em dia, cada vez menos meus pacientes têm apresentado essa equimose. Cada vez menos. Porque a gente vai entendendo, né, com a experiência, os pós-operatórios de cada um. Os pacientes têm sido mais rigorosos, então isso tem me ajudado muito, muito mesmo. E vocês mais ainda, né? Porque ninguém quer ficar com o rosto manchado. Na verdade, não fica manchado, fica só roxo mesmo, e aí a gente evita até isso. Consegue realizar rino, blefaro e lip lift na mesma cirurgia? Consegue. Só se a rino for muito complicada. Tem rino e rino, né? Então, a rino desse paciente, 2 horas média de cirurgia, tá ótimo. Agora, se for uma rinoplastia que precise de costela, uma rinoplastia que seja uma rinoplastia secundária de reconstrução, que ali vai durar 4, 5 horas, aí a gente vai avaliar se realmente vai valer a pena passar tantas horas cirúrgicas. Se for uma cirurgia primária, né, que dure ali 2, 3 horas de cirurgia, dá pra fazer tranquilamente. Aí faz a rino, a blefaro e o lip lift, que é reduzir esse filtro aqui para levantar um pouco o lábio, né? Eu já mostrei várias vezes para vocês como isso rejuvenesce. Com o passar dos anos, isso aqui vai ficando assim, ó, para todo mundo. E aí a gente pode levantar, faz um cortezinho, aproveita a rino, que já tá fazendo um cortezinho aqui, a gente faz aqui e suspende o lábio, encurta isso aqui mais, ó, e aí rejuvenesce muito. E não é só para mulher não, homem também. Homem também. E deixa eu ver. O meu queixo, por ser mais pontudo, contribui para a rino ficar melhor. Ou é necessário mexer nele também para dar uma... Não, seu queixo tá ótimo. Não mexa mais nele, não. Tá ótimo. E como você tem barba também, desenha bem. O queixo, o seu tá proporcional, tá desenhado ali, adequado. Se você tivesse um queixo muito curto, aí é ruim. Porque o ideal era preencher mais pro nariz acompanhar o queixo. E você nunca fica com aquela impressão que seu nariz é maior. Na verdade, seu nariz, ele é mais projetado, mais comprido, porque já é dele mesmo. Não é por falta de queixo, não. Se o queixo tá adequado, eu não sugiro mexer, não. Tá ótimo. E botar pra trás, aí a gente não faz isso, não, pelo amor de Deus. Só se você tivesse uma projeção muito grande da mandíbula, que não é seu caso. E aí? Mais dúvidas? O que é que vocês querem saber mais? Estamos chegando aí meia horinha de live. Já estão cansados. Mas se vocês quiserem falar aí qualquer dúvida, o que quiser tocar, eu toco. E aí, meus amores? Deixa eu ver. Ah, você é de Vitória da Conquista. Tô vendo aqui agora. Vitória da Conquista é um pouquinho longe, mas já operei paciente de mais longe. Paciente de São Paulo. Paciente, como eu falei, né, que veio de fora. Que veio de Portugal só pra operar. Que veio dos Estados Unidos só pra operar. De São Paulo também, como eu falei. Então, dá tranquilamente. Mas aí a gente vai combinar. Você voltaria pra sua cidade ou você preferia ficar aqui a primeira semana direto? Isso aí é uma escolha sua. Dá pra você ir e voltar. É um pouquinho longe, mas eu acho que não teria esse problema de você ir e voltar, não. Eu dou atestado também, né? Pra você não ficar naquela correria, questão de trabalho. Então, você tem direito aí a
eu dou de 7 a 14 dias, o que você precisar, né? Então, não, quero ficar mais tranquilo, 14 dias. Então, já fica os 14 dias de testado e se organiza pra ficar indo e vindo. Deixa eu ver. Sobre a hiperbárica. Gente, hiperbárica. Eu tenho que falar mais sobre isso. Porque eu já falei algumas 2, 3 vezes. Lá no grupo eu tenho até falado esses últimos dias mais. Porque realmente falei pouco. A gente fala muito pouco sobre isso. A gente acaba deixando pra falar se o paciente tiver alguma complicação, ou se o paciente vier para fazer uma cirurgia secundária, terciária, ou fez algum procedimento que ficou mal sucedido e vem pra gente refazer. Como querendo ou não, estão aumentando essa procura por conta, no meu caso, tá? Na minha realidade. Os pacientes estão vindo pós-rinomodelação com narizes com columela encurtada, retrações grandes. Então, eu já sei que vai ser uma cirurgia de reconstrução. E aí, eu encaminho para fazer a hiperbárica, que é aquela câmara de oxigênio, que é utilizado já há muitos anos. É utilizado para pacientes que têm feridas grandes, seja feridas no corpo como um todo, e ajuda a cicatrizar melhor. Agora, cada vez mais está se fazendo para cirurgia plástica. Então, a gente sabe que com o avançar dos estudos, as publicações estão saindo mais por agora. Então, tem aparecido cada vez mais estudo comparando aquelas pessoas que fizeram sessões de hiperbárica, que é aquela câmara de oxigênio que você fica ali, acho que uns 90 minutinhos, e aí ajuda a cicatrizar melhor. Então, aqueles pacientes que a gente já imagina que vai ter um problema de cicatrização, porque já teve um problema antes, prévio, a gente não quer que aconteça de novo, aí eu já coloco no meu protocolo de tratamento. O paciente fazer a cirurgia e depois a primeira semana ele fazer ali 7 a 10 dias diariamente de hiperbárica. Isso assim mostra que o tempo de recuperação, por exemplo, eu botei no artigo, quem tá no grupo viu, comparando quem fez o lift facial, que é aquela cirurgia de esticar o rosto. Quem fez a hiperbárica por 10 dias seguidos, teve uma recuperação em 13 dias. Recuperação de desinchaço da cicatriz ficar ali perfeita. Já aquelas pessoas que não fizeram hiperbárica, tiveram a cicatrização normal, tiveram mais com 30 dias em diante. Então, reduziu para quase que metade esse processo de cicatrização. Então, se o paciente a gente já prevê pela situação que pode ter um problema de cicatrização, então a gente já garante com a hiperbárica pra gente sanar assim, tudo aquilo que poderia vir a complicar. Então, pode ocorrer sangramento no nariz no pós-operatório? Pode, mas assim, vai ter um sangramentozinho, que é o esperado. E eu, inclusive, eu falo e acalmo os pacientes, vai sangrar um pouquinho, normal, porque a parte interna do nariz fica alguns coágulos e fica expelindo. Mas nunca tive problema maior por questão de sangramento, não. Então, que vai sangrar um pouquinho, vai, mas nada de absurdo. Vamos lá. O uso do Rocutan é antes ou pós-cirúrgico? Olha só, dá pra fazer antes como depois. Quem é que vai determinar quando você vai fazer a cirurgia? Então, se você tá assim, não, a minha cirurgia eu quero programar para daqui a 1 ano. Então, a gente já antecipa o uso do Rocutan. Usa ali 6 meses antes, né? Sendo que tem que parar sempre 1 mês antes da cirurgia. E aí, a gente já vai estar afinando tua pele. Pra mim, é melhor também, porque eu já vejo o resultado com a pele mais fina. Ótimo. Não, já quero operar pra agora, tô me organizando pra operar pra daqui a 2 meses. Então, não vai dar tempo de fazer o Rocutan. A gente deixa pra fazer depois. Então, faz 6 meses depois que fizer a cirurgia, que vai estar afinando a pele e desenhando o resultado do mesmo jeito. Então, o que vai determinar muito vai ser o momento em que você for decidir operar. Se for muito lá na frente, a gente antecipa o uso. Blefaroplastia com castanhares. Deve ser linha da mandíbula, né? E necessário... Deve ser lift? Então, blefaroplastia com castanhares dá pra fazer. Linha da mandíbula e lift. Lift é rosto todo e pescoço. Lift é a cirurgia mais, assim, maior que a gente tem, se a gente for considerar cirurgias da face. Então, o lift a gente só faz ela sozinha. Eu não gosto nem de fazer blefaro junto. Então, é uma cirurgia que demora, uma cirurgia muito detalhada, uma cirurgia grande. Então, vai demorar ali 4 horas. Então, para não estender também o tempo cirúrgico, para manter a segurança do paciente. O lift eu gosto de fazer sozinho. Só ele e mais nada. E aí, castanhares e blefaro, que são cirurgias menores, a gente programaria para um tempo depois. Então, fazer o que primeiro? O lift ou blefaro e castanhares? Tanto faz. Então, quer fazer o lift antes? Espera-se aí desinchar. 3 meses depois, a gente pode estar pensando em fazer
a Castanhares e a Bléfara, tá? Aí seriam 2 tempos. Se eu faço cantopexia. Cantopexia é essa aqui, ó. Levantar esse cantinho do olho. Imagina, tem gente que tem esse cantinho do olho caído, né? E aí você precisa levantar o cantinho do olho. Isso é muito da genética do paciente também, que vai caindo com o tempo. Não, isso aí eu geralmente prefiro passar para os oftalmos, para eles fazerem. Porque se você tiver alguma alteração visual, alguma queixa visual, ele já corrige lá também o que precisar nessa parte de suspensão aqui, entendeu? E é isso. E aí, gostaram? Olha, vocês vão me mandar mais fotos também, tá? Pra semana que vem. Semana que vem tem mais. Mandem as fotos de vocês pra eu poder estar analisando. Tô gostando tanto disso. Eu tô adorando essa interação de vocês aqui. E como eu vou deixar sempre lá no grupo, aqui depois o link do grupo pra vocês entrarem no grupo, como eu falo, não se preocupe, não vai ter gente lá falando o tempo todo não, sou eu mesmo que fico só mandando algumas dicas, coisas que eu vou pegando, os insights de quem quer operar ou quem operou. Então esses insights é muito bom, tem ajudado muita gente a inclusive decidir e já se organizar das coisas que vão fazendo para o resultado ficar excelente. E o que mais? O link do grupo, basicamente isso. E vou deixar aqui também o contato de Dani, porque se vocês quiserem mandar as fotinhas de vocês para eu estar analisando semana que vem, estarei no maior prazer nesse bate-horário, nesse bate-lugar, com vocês, conversando, tomando... Na próxima eu vou trazer um cafezinho pra gente tomar. Aliás, não tá muito tarde. Esquece, café não. Água, meu chazinho. Vou trazer chá na próxima. Pra gente estar aqui batendo esse papo juntos, tá bom? Beijo. Boa noite. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar.